Uma fruta, para ter sabor agradável e para ser ingerida, ela precisa estar madura. Quanto a nós, além de sermos frutos de Deus, precisamos nos tornar maduros. Quando pesquisamos o significado de maturidade, nós descobrimos que é o efeito ou circunstância da pessoa que se encontra na fase adulta. É o estado das pessoas e das coisas que atingiram o completo desenvolvimento. Já por essa definição, percebe-se que costuma-se associar a maturidade à questão do tempo, da idade. E sim, o tempo percorrido, a idade, é sinônimo de maturidade. Mas não quer dizer que somente os que já estão adultos, somente os que já estão mais velhos, os anciãos, somente esses são maduros. Porque pode acontecer de um jovem já estar maduro em muitas áreas de sua vida, mas pode muito bem acontecer de um ancião ainda ser uma pessoa muito imatura. A palavra de Deus geralmente usa a figura da criança, da tenra idade, como símbolo da imaturidade. Em contrapartida, também usa a figura do ancião, do adulto, do mais velho, como símbolo da maturidade. Em 1 Pedro, capítulo de número 2, no verso 2, nós encontramos assim: como crianças recém-nascidas, desejai como ardor o leite espiritual que vos fará crescer para a salvação. A palavra de Deus nos apresenta duras denúncias à questão da imaturidade espiritual. Em 1 Coríntios capítulo 3, no verso 1 seguintes, o apóstolo Paulo escreve assim: a vós, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Olha só, eu vos dei leite a beber e não alimento sólido, que ainda não podíeis suportar, nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. O apóstolo Paulo falando sobre esse baixo nível de evolução que se encontravam aqueles irmãos. Nós encontramos uma declaração parecida com essa em Hebreus capítulo 5, do versículo 12 seguintes. Preste atenção. A julgar pelo tempo, já devíeis ser mestres, ensinadores. Contudo, ainda necessitais que vos ensinem os primeiros rudimentos da palavra de Deus e vos tornastes tais que precisais de leite em vez de alimento sólido. Olha o que o autor desta carta está dizendo. Que eles ainda se encontravam num raso nível de relacionamento com Deus e lá embaixo nós encontramos assim: o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que a experiência já exercitou na distinção do bem e do mal. Os maduros conseguem distinguir entre o bem e o mal, mas os imaturos não têm esta visão aguçada e profunda. A imaturidade está ligada ao não estar pronto, a não ter uma boa compreensão, a não ter uma sabedoria suficiente. Em Gálatas capítulo 4, no verso 1, nós lemos um texto que fala muito a respeito da maturidade. A palavra de Deus diz assim: enquanto o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sob tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Essa palavra aqui fala de um menor que ainda não pode usufruir do que tem, exatamente porque ele ainda é menor. E a sua menoridade aqui simboliza ainda a sua imaturidade de lidar com os seus bens e por isso mesmo ele ainda não pode usufruir deles. Em Lucas 15 nós vemos um grande exemplo de imaturidade por parte do filho mais moço, que nós chamamos de o filho pródigo, que chega para o pai, pede a sua herança, parte para o mundo e gasta tudo de maneira dissoluta. Ou seja, imaturidade da parte dele, não soube lidar com aquilo que ele tinha em mãos. Quando a palavra de Deus fala em 1 Timóteo capítulo 3 sobre quem aspirava à função de episcopado na igreja, a palavra de Deus apresenta uma série de condições, de requisitos que aquele que aspirava precisava ter para então assumir essa função. E uma dessas condições é a que está escrito em 1 Timóteo capítulo 3, verso 6.
Não pode ser um recém-convertido para não acontecer que, ofuscado pela vaidade, venha a cair na mesma condenação que o demônio. Aqui o texto está falando que um recém-convertido pode ainda estar muito imaturo e na sua imaturidade ele pode sim vai descer e cair no orgulho, assim como o demônio. Nós somos chamados a sair da imaturidade para uma jornada contínua na busca da maturidade. Isso se dá através da perseverança em Cristo, da oração, do clamor por sua graça, da leitura e prática da palavra de Deus, do bom tempo vivido, das experiências colecionadas como aprendizado. Efésios capítulo de número 4, o apóstolo Paulo escreve dizendo que Deus deu funções diferentes ao seu povo na igreja. Diz, a uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas. E ele diz no versículo 12, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. No versículo 13 ele diz assim, até que todos tenhamos chegado à unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem feito, a estatura da maturidade de Cristo Jesus. No versículo 14 ele diz assim, para que não continuemos crianças ao sabor das ondas, para que cresçamos, para que evoluamos. As cartas de João, que nós encontramos nas páginas finais da Bíblia, são atribuídas ao próprio apóstolo João. E afirma-se que quando ele as escreveu, ele já estava numa idade avançada, ele já era um ancião. E quando nós lemos essas cartas, nós percebemos que era alguém maduro que estava escrevendo. Na primeira carta, por exemplo, nós encontramos ele se dirigindo tanto para os filhinhos, como está escrito na tradução da minha Bíblia, para os pais, para os jovens, para as crianças. Ou seja, esse maduro cristão, ele tem capacidade de dialogar com qualquer tipo de idade, porque ele já passou por tudo aquilo que esses ainda estão passando. Ele tem experiência. Na segunda carta, no capítulo de número 2, no verso 1, nós lemos o seguinte, o ancião, a senhora eleita e a seus filhos que amam na verdade. E essa senhora aqui nós podemos interpretar como a igreja também já amadurecida. O cristão maduro escrevendo a uma igreja que também já é madura na fé. Que nós possamos buscar incessantemente a maturidade na fé, na vida com Deus.